Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, é uma grande alegria estar com os irmãos mais uma vez, desta vez em uma nova circunstância, fazendo parte aqui da equipe pastoral desta igreja. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Espero que possamos juntos, com a graça de Cristo, crescermos em edificação. Quero agradecer ao pastor Broto, ao conselho da igreja, por esta oportunidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 124. Salmo 124. Todo mundo está me escutando bem? Todo mundo escutando bem aí atrás? Sim, irmãos? Sim. Pronto. Salmo 124. Antes de nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, note, por favor, o título desse salmo. É essa frasezinha aí que está em itálico, logo acima do número 124. Cântico de romagem de Davi. Para nós está muito claro que Davi, o rei Davi, é o autor deste salmo. Mas o que talvez não esteja muito claro para nós é o que de fato significa cântico de romagem. Nós entendemos que esse salmo ele era um cântico. E esse salmo ele faz parte de uma série de cânticos. Se você for lá para o Salmo 120, você vai perceber que o Salmo 120 ele é o primeiro salmo que contém esse título. Aí você vai para o Salmo 121, se repete o título, o Salmo 122, repete. E aí você vai até o Salmo 134. Ou seja, você vai ter 15 salmos seguidos com esse título, Cântico de Romagem. A ideia então era que dentro do saltério havia um pequeno saltério. Ou seja, dentro do saltério havia um pequeno inário, que era utilizado justamente para isso, para serem cânticos de romagem. Por que romagem? Nós entendemos que, à luz do texto de Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 16, o povo de Israel, eles tinham que peregrinar para Jerusalém por 3 vezes ao ano. A Bíblia fala que o povo de Israel tinha que ir para Jerusalém na Páscoa, na festa de Pentecostes e também na festa de Tabernáculo. Então, o que é que acontecia? O povo de Israel, nessas 3 ocasiões, eles vinham das mais diferentes partes de Israel, das 12 tribos, e eles peregrinavam até Jerusalém. E à medida em que eles peregrinavam até Jerusalém, eles louvavam a Deus, eles cantavam a Deus, eles expressavam em canto aquilo que era a experiência com o Deus da aliança. E aí nós encontramos aqui várias experiências como angústia, lamentos, esperança, alegria, vingança, adversidade, pecado, família, enfim, tantos outros assuntos de grande importância. É evidente que a maioria de nós nunca foi a Jerusalém e muito provavelmente nem irá. Mas nós somos peregrinos nesse mundo, não é? Porque o nosso lar não é este mundo. Nós estamos caminhando, nós estamos peregrinando rumo a Jerusalém celestial, aos novos céus e nova terra. E nós podemos, sem dúvida alguma, experimentar aquelas mesmas coisas que os nossos irmãos israelitas no passado experimentaram à medida em que caminhavam para Jerusalém, para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor em adoração. Então eu quero, dito isso, convidar você a ficar em pé para ler comigo o Salmo 124. Fique em pé, vamos ler a palavra do Senhor, o Salmo 124. Acompanhe silenciosamente enquanto lerei a palavra do Senhor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado,
Ah, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam nos submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Amém. Curve a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, que segurança temos no Senhor. Queremos te agradecer por esta leitura e rogamos em nome de Jesus por edificação nessa noite. Que o teu Santo Espírito aplique essa palavra à medida em que ela for exposta aos nossos corações. Desperta, ó Deus, a nossa alma, aquece o nosso coração, para que nós possamos assim, ó Deus, aproveitar desse momento tão glorioso diante de Ti. É assim que nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Os seminaristas, eles sabem que eu nunca fui um bom jogador de futebol. Eu nunca fui um bom jogador de futebol. Mas, para minha sorte, a minha casa tinha um quintal muito grande. E aí, todos os dias à tarde, duas ruas cheias de garotos, eles se reuniam e ficavam à porta da minha casa, esperando dar 3 horas da tarde, para que eu pudesse assim abrir o portão. E ali nós começávamos a jogar o nosso clássico. Rua São Francisco contra a Rua Pedro Alves. E logicamente eu sempre jogava no time principal, porque eu era dono do campo, não é? Então eu tinha que jogar. Mas o fato é que eu era daqueles tipos de jogadores perna de pau. Eu nunca fui muito bom nisso. Mas eu guardo na minha lembrança isso de uma maneira assim muito vívida. Essa é uma das lembranças mais vívidas que eu tenho da minha infância. De que todos os dias, depois das 15 horas, não importava como estivesse o tempo, ou fazendo sol ou chuva, nós nos reuníamos para aquele momento tão mágico, que era o momento em que nós jogávamos futebol. E esses jogos iam até o escurecer, ou até que as nossas mães nos chamassem para que nós pudéssemos assim jantar. E os jogos, vocês sabem, né? Eram cheios de sangue. Às vezes a gente caía, ralava os joelhos, os cotovelos. E dentro de nós, à medida em que a gente jogava e até se machucava, crescia dentro do nosso coração aquele sonho de jogar no melhor time do mundo. Jogar no Flamengo, obviamente. Mas um dos meninos se destacava. O nome dele era Afonso. Mas ao contrário dos demais, ele era o único que estudava no período da tarde. Todos nós estudávamos pela manhã, mas só ele estudava à tarde. Mas ele era muito bom. Ele era tão bom que ele era o melhor de todos. E aí nós ficávamos esperando para que quando ele chegasse, nós pudéssemos assim incorporá-lo no time. E nós tínhamos uma grande ansiedade, porque o nosso time, geralmente quando ele chegava, o nosso time estava perdendo de goleada. Nós estávamos numa situação terrível. Mas sabe o que era mais interessante? Não importava o placar da partida, não importava o quanto nós estivéssemos perdendo, quando ele chegava com o Afonso no time, sempre o nosso time tinha
Você sabe por quê? Porque o Afonso, ele era o maior de todos nós. Ele conseguia fazer gols em qualquer parte do campo. Ele chutava tão forte como o Roberto Carlos. Ele corria tão rápido como o Neymar. Ele sabia driblar igual o Ronaldinho Gaúcho. Ele fazia gols com a mesma facilidade que o Cristiano Ronaldo faz. E toda vez que o Afonso entrava, a gente conseguia vencer. Tirando os superlativos, não é? E os exageros, ele era muito bom. Se nós ampliarmos esse cenário 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes, 1 trilhão de vezes, aí nós começaremos a entender o que Davi está dizendo nesse salmo. Porque se o Senhor não estivesse no nosso time, se o Senhor não estivesse do nosso lado, se Ele não estivesse à nossa direita, pronto para nos ajudar e nos socorrer, nós seríamos de todo derrotados, nós seríamos destruídos, não haveria chance para nós. É isso que ele vai começar a dizer no versículo de número 1. Volte os seus olhos para o versículo 1. Leia comigo o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 e o versículo 2 vai dizer que Deus está do nosso lado, e isso faz toda a diferença. Leia comigo. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Veja só, por 2 vezes Davi aqui, ele ressalta que Deus, ele estava do seu lado, que Deus estava do lado do povo da aliança. De tal maneira que a libertação do povo de Israel, a vitória do povo de Israel, não dependia da sua própria força, não dependia da força do seu braço, nem muito menos do poder das suas armas, mas sim do Senhor. E quando você vai ler o Antigo Testamento, essa afirmação, ela se enquadra perfeitamente. O Antigo Testamento relata várias guerras e várias batalhas que o povo de Deus travou no Antigo Testamento. E se você for ler atentamente, você vai perceber que nunca o povo de Israel ele entrou favorito numa guerra. Ele sempre foi o azarão. Afinal de contas, não é? Eles eram escravos recém-libertados do Egito. Eles não tinham poder em si mesmo para, humanamente falando, conquistarem e serem vitoriosos contra tantos e tantos inimigos poderosos como os amonitas, os filisteus e tantos outros. Mas isso tudo estava dentro da providência de Deus. Isso estava tudo dentro da soberania de Deus. Porque era para mostrar justamente uma coisa: que o povo de Israel, a vitória deles era para ser glória para Deus. O povo de Israel deveria sair vitorioso e ele deveria estar consciente de que aquela vitória não dependia deles mesmos, mas da força do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Aquilo tudo era uma demonstração do poder e da glória de Deus. E é por isso que Davi, então, aqui ele incentiva a gente a imaginar, incentivava o povo de Israel a imaginar: olha, imagina se Deus não estivesse ao nosso lado, imagina se Deus não estivesse ao nosso lado, o que é que teria acontecido conosco? E é verdade conosco também agora. Quem sabe você esteja aqui nessa noite, você está escutando o que eu estou falando, e você esteja pensando: é mesmo, imagina se Deus não estivesse ao meu lado, o que é que teria acontecido comigo? O que porventura eu seria hoje se Deus não estivesse ao meu lado? Assim Davi nos convida a refletir dessa maneira. Aí a partir do versículo 3, ele vai nos mostrar aqui 2 figuras para descrever o que teria acontecido
se porventura Deus não fosse ao lado do povo de Israel no Antigo Testamento e conosco, consequentemente, nos dias de hoje. A primeira figura está aí no versículo de número 3. Leia comigo. O que é que teria acontecido se Deus não estivesse ao nosso lado? Leia comigo, versículo 3. E nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. A primeira coisa que teria acontecido, segundo Davi, usa aqui uma imagem de um terremoto. Um terremoto grande, em que o chão treme, ele se fende, né? Ele se abre e ele engole tudo aquilo que está por perto. É essa a figura que Davi diz. Se Deus não estivesse ao nosso lado, a terra teria nos engolido vivos. Teria dado um terremoto e aí ela se fenderia e aí teria nos engolido vivos. E o Antigo Testamento pelo menos nos conta pelo menos um caso dessa natureza, não é? Em que a terra ela engole vivo determinadas pessoas. Essa é a primeira coisa. A segunda imagem está no versículo 4 e 5. Leia comigo, por favor. Veja o que é que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Em segundo lugar, leia comigo. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Muito bem. Aqui o rei Davi, ele diz que se Deus não estivesse ao nosso lado, nós seríamos vítimas de uma inundação. Ele compara os seus inimigos, portanto, a uma grande inundação. A ideia é o seguinte, que o rio vai se avolumando, não é? Vai se avolumando e de repente ele rompe por cima das margens e vai arrastando tudo quanto está à sua frente. Se você unir essas duas figuras, o terremoto mais uma grande inundação, essas duas figuras elas transmitem uma imagem para nós que é a imagem de um grande tsunami. É uma grande destruição, uma desolação absoluta. É algo súbito, é algo violento, é algo devastador, é algo incontrolável, é algo inescapável, é algo poderoso, é algo aterrador. Se você liga essas duas imagens, a ideia que passa é de um grande tsunami. Porque é justamente isso que acontece quando há um grande terremoto seguido de uma inundação. Aí o salmista diz, olha, se Deus não estivesse ao meu lado, era como se tivesse então um tsunami. Só para te atualizar, em 2004, um terremoto de magnitude de 9,1 graus atingiu a costa da Indonésia, do Sri Lanka, da Índia, da Tailândia e de outros 9 países da Indonésia. E aí todos nós em 2004, pelo menos aqueles que estavam vivos, não é? Acompanharam com pavor tamanha força da natureza. Foi algo terrível. E os vídeos que chegaram até nós mostravam assim ondas varrendo casas, ondas varrendo navios, ondas varrendo carros. Parecia coisa de filme apocalíptico. Para vocês terem uma ideia, naquela ocasião morreram cerca de 250 mil pessoas. E além disso, o tsunami ele desabrigou naquela ocasião nada menos que 1,8 milhões de pessoas. Porque nada menos que 469 mil imóveis foram danificados ou então destruídos, resultando num prejuízo de nada menos que 11 bilhões de dólares. Pois bem, era justamente isso que aconteceria conosco se Deus não estivesse ao nosso lado. Os nossos inimigos, eles seriam como para nós um grande tsunami. Eles viriam e de forma colossal, de forma destruidora, viriam e nos eliminariam completamente, igual um tsunami, sem deixar rastro de nós. Mas a partir do versículo 6 e 7, Davi ele louva a Deus. Ele vai agradecer a Deus porque Deus interveio, porque Deus não permitiu
foi que Deus ele interveio no meio disso tudo, quando os seus inimigos o atacaram? A primeira figura está aí no versículo 6. São duas figuras. A primeira está no versículo 6. Leia comigo, por favor. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A primeira imagem que o Davi mostra a respeito da libertação que Deus deu ao povo é a imagem de um cordeiro que está sendo, então, libertado da boca do leão. Eu não sei se ainda é transmitido, não sei se ainda está no ar, mas eu gostava muito antigamente de assistir o Globo Repórter. Ainda está passando o Globo Repórter. As melhores ocasiões, os melhores episódios do Globo Repórter que eu assistia naquela época era justamente aqueles documentários sobre a vida selvagem, sobretudo lá na África. Você encontrava aqueles grandes mamíferos, não é? Leões, leopardos e tantas coisas mais. E aí eu ficava fascinado quando eles começavam a mostrar aquelas caçadas maravilhosas. De repente um leão, ele ficava assim na espreita, ele via assim uma manada, e aí ele ficava esperando o momento certo, e quando ele largava, então ele começava a correr, e de repente ele agarrava a sua presa, e não muitas vezes ele mordia o pescoço da presa, para estrangulá-la, e aí ele fica ali. O animal fica ali ofegante, indefeso, suspenso em sua boca, sem poder fazer nada, enquanto o leão aguarda de forma confiante até a sua presa dar o último suspiro, para que ele possa assim começar a se alimentar. E você sabe, né? O cordeiro não tem como escapar da boca do leão. É impossível. O cordeiro é o animal mais indefeso que existe. E o leão, misericórdia. Pois é, a salvação, portanto, deste cordeiro é algo impossível. É impossível um cordeiro por si mesmo se ver livre da boca do leão, a não ser que alguém mais forte que o leão venha e intervira. Alguém que seja mais forte que o leão venha e liberte o cordeiro. É justamente isso que o texto aqui nos ensina. Os nossos inimigos podem ser até mais fortes do que nós, podem ter armas até mais poderosas do que nós, mas nós temos um Deus muito maior do que eles. E Ele vem ao nosso socorro quando nós clamamos e precisamos. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem está aí no versículo de número 7. Veja como foi que Deus também libertou. A primeira imagem no versículo 6 é de um cordeiro que é liberto da boca do leão. A segunda imagem está aí no versículo 7. Leia comigo. Salvou-se como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Em segundo lugar, Davi fala que a nossa libertação ela é muito semelhante a uma libertação de um pássaro escapando do passarinheiro. A imagem aqui naquela época, os pássaros naquela época eram apanhados com redes. Se faziam algumas armadilhas, aí deixavam a rede fácil lá, se camuflava o laço e de repente quando o passarinho sentava ali para comer a isca, aí se puxava o laço. Mas como a gente não está muito acostumado a caçar passarinho com laço, eu vou tentar atualizar essa imagem. Imagina aqui que 3 de vocês aqui vão para a mata. Só uma suposição, tá? Só uma suposição. Porque o Ivan não permite isso. Imagina que 3 de vocês vão para a mata. E aí cada um de vocês 3 vai com uma espingarda calibre 12 consigo. Calibre pesado. 12. Certo? Aí você vai todo camuflado, você vai todo bem vestido,
E aí você arma uma cilada para o passarinho. Você coloca uma isca ali e de repente você fica ali à espreita, juntamente com as outras duas pessoas lá, cada um de vocês com uma espingarda calibre 12. E aí de repente pousa uma pomba indefesa, a 3 metros de você lá com a espingarda. E duas outras espingardas apontadas para aquela pomba. Gente, tem como a pomba se sair dessa? Por ela mesma? Não tem como. Para ela acabou tudo. Não tem mais saída. Ela está condenada. Ela está fadada à morte. A não ser que alguém mais poderoso que aquelas 3 espingardas calibre 12 venha ao socorro dela. É justamente isso que acontece conosco. O Senhor dos Exércitos está ao nosso lado. Quando nós não temos mais saída, quando estamos encurralados, quando estamos fadados à morte, Deus venha nos socorrer, Deus venha nos guardar. Portanto, essas duas figuras demonstram justamente isso. Um senso devastador de desamparo. O cordeiro não consegue se livrar da boca do leão. O passarinho não consegue fugir do laço do passarinheiro. Aí o que é que acontece? Deus vem e liberta-os. O povo de Israel também passava uma situação extremamente difícil. E aí o que era que acontecia? Deus vinha e socorria o povo de Israel. Resta nos perguntar qual foi a ocasião que Davi disse isso, né? Em que ocasião Davi falou essas palavras? Existem várias opções. A primeira opção, que muitos se levantam para defender, é que Davi falou isso na época em que o povo de Israel estava sendo perseguido, estava sofrendo na mão dos filisteus. Quando Golias, por exemplo, ele zombou do exército de Israel. Então o gigante Golias, ele desafiou os israelitas para que enviassem ali um guerreiro para lutar contra ele. Aí o texto de 1 Samuel diz que o povo de Israel ficou com medo, né? Que eles se espantaram e temeram. Até que Davi surge em cena. E aí você lembra o que foi que Davi disse? Quando Davi surge em cena, Golias ele se gabou. Ele disse assim: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. E aí Davi sabe o que foi que Davi respondeu? Davi respondeu simplesmente assim: eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E assim o fez. Então Golias, com aquelas armaduras todas, com aquela espada bem grande, aquele escudo, aquele capacete, e Davi apenas com uma baladeira, com uma funda, pegou a baladeira, ó, tá, e aí Golias cai. Essa pode ser uma ocasião. Outra ocasião, quem sabe, foi quando Davi estava passando por aqueles anos em que o rei Saul estava caçando ele. A Bíblia conta que certa vez, quando Davi e seus homens se escondiam no deserto de Maom, eles estavam em um dos lados de um monte, ao passo que Saul e seu exército estavam do outro lado do monte. E todos sabiam que era apenas uma questão de tempo para que Saul pudesse chegar até Davi e exterminá-lo. Davi estava literalmente falando, ele estava se aproximando da matança. E a situação era desesperadora. Até que de repente o Senhor Deus mandou um mensageiro para Saul. E aí disse assim para Saul: olha, Saul, apressa, porque os filisteus estão invadindo a terra, deixa Davi para lá, vamos preservar a terra da mão dos filisteus. Quem sabe foi nessa ocasião
Quem sabe uma outra ocasião foi justamente quando os filhos dele, Absalão, tentou usurpar o trono de Israel. E isso foi um momento tão difícil. Aí a Bíblia conta que Deus deixou um homem de confiança de Davi lá no palácio para ser um dos conselheiros de Absalão. E aí ele chegou lá, Absalão foi e perguntou: o que é que nós vamos fazer agora para pegar Davi, meu pai? Aí teve um conselheiro que disse: vamos agora imediatamente e vamos caçar ele. Enquanto que esse outro conselheiro disse: não, você sabe que seu pai é homem de guerra, seu pai é homem valente, seu pai é homem inteligente, a gente vai ser derrotado, vamos deixar passar mais um pouco, que aí a gente pode pegar ele no momento que ele estiver desprevenido. E foi por meio dessa situação que então Davi se livrou. Ele se livrou como um pássaro do laço do passarinheiro, não é? Mas não importa a situação, não importa a situação que de fato Davi estava passando e que o povo de Israel estava passando, o perigo era iminente, a terra estava se abrindo, as águas estavam inundando ele, as águas estavam a ponto de arrastá-los. Eles estavam como um cordeiro pendurado na boca de um leão. Eles estavam como um pássaro debilitado no laço dos passarinheiros. E aí então, meus irmãos, quando eles estavam diante de todo esse perigo, eles experimentaram da libertação. Por quê? Porque eles serviam a um Deus Todo-Poderoso. E é isso que o versículo 8 diz. E aí ele encerra o salmo dizendo assim, leia comigo o versículo 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Essa era a convicção do salmista e essa também é a nossa convicção. Nós seremos libertados, experimentaremos a proteção de Deus, porque Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. E por que foi então que Davi celebrou a obra da criação aqui? Porque não existe, meus irmãos, não existe algo que demonstre mais o poder de Deus do que a obra da criação. Deus, Ele é todo poderoso. E a onipotência de Deus se vê claramente à medida em que nós vemos as coisas criadas, a imensidão de tudo que há. Deus, Ele é poderoso. E o poder dele é tão grande a ponto de ter criado tudo. O Salmo 33, versículo 6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Está falando sobre a criação das estrelas, tá? Isso é muita coisa. Tem um físico muito famoso, eu não sei se tem algum físico aqui, mas tem um físico muito famoso aqui no Brasil chamado Roberto Costa. Roberto Costa, ele diz que devem existir aproximadamente cerca de 700 trilhões de metros cúbicos de areia nas praias da Terra. Algo como 5, 6 quilhões de grãos de areia. É muita coisa. Só para você ter uma ideia, isso é um 5, tem o algarismo 5, e tem um 0 21 vezes depois do 5. É muita coisa. São nada mais, nada menos do que 5 sextilhões de grãos. Só para você ter uma ideia, em nossa galáxia, a Via Láctea, existem cerca de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Aí ele estima que no universo, o número total de galáxias talvez seja de 100 milhões. Mas talvez podem chegar a 500 bilhões, ele diz. Mas vamos colocar por baixo, vamos colocar que é só 100 bilhões. Aí se você fizer uma conta, se você multiplicar, chega-se ao cálculo que existe nada mais, nada menos do que 10 sextilhões de estrelas em todo o universo. Mas segundo ele pode chegar a 100 sextilhões. Em outras palavras, existem mais estrelas no universo do que os grãos de areia da Terra. E sem falar que existem estrelas
grandiosas. A gente pensa que o Sol é uma estrela muito grande, não é? Mas o Sol, ele não é uma das maiores estrelas que existem no universo. Só a título de comparação, a maior estrela até agora descoberta pelos astrônomos é a UI Scarry, que tem 2,8 trilhões de quilômetros de diâmetro. E para comparar, o Sol seria mais ou menos do tamanho de uma maçã. E essa estrela ela seria um pouco maior do que o Camp Nou, o campo do Barcelona. Só para você ter uma ideia. Daria para, se colocar ela no lugar do Sol, daria para ela chegar até em Netuno. Só para você ter uma ideia. De tão grande que ela é, se eu colocar no lugar aqui na nossa galáxia. Por quê? Porque o nosso Deus é grande. Foi esse grande Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Foi esse Deus que colocou as estrelas no seu devido lugar, que nos protege nos momentos de maior perigo das nossas vidas. Somente Ele pode resolver aqueles casos impossíveis para você. Aqueles casos em que as pessoas dizem que não tem mais jeito, porque Ele criou todas as coisas, porque todas as coisas lhe obedecem a voz, porque tudo que Ele diz, a criação diz amém. Portanto, meus irmãos, tudo está debaixo do controle de Deus. Nada, nem ninguém pode contestá-lo, porque tudo está sob o controle. Ninguém pode contrariá-lo. Por isso o nosso socorro não está em homens, o nosso socorro não está em armas, o nosso socorro está em o nome do Senhor Jeová, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Houve um tempo em que a terra quase nos engoliu, irmãos. Houve um tempo em que a água estava a ponto de nos arrastar. Houve um tempo em que estávamos como um cordeiro na boca do leão e como um pássaro no laço do passarinheiro. E curiosamente, se você for ler o Novo Testamento, essas são as mesmas imagens que os autores do Novo Testamento eles usam para representar os ataques de Satanás contra nós. Você se lembra, por exemplo, o apóstolo Pedro disse que Satanás, ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, querendo nos devorar. Tá vendo a imagem do salmo aqui? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele exorta a mim e a você para que nós vistamos toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lembrou do passarinho? A cilada do passarinho, passarinheiro. É a mesma imagem aqui. O que os autores do Novo Testamento estão querendo dizer é que por causa do nosso pecado nós éramos presa fácil. Por causa do nosso pecado nós estávamos numa situação desesperadora. Mas aqui está uma verdade preciosíssima, meus irmãos. Deus viu a nossa situação e veio ao nosso socorro. Ele estava do nosso lado, porque se Ele não estivesse do nosso lado, se Ele não fosse o Deus Emanuel, nós seríamos de todo exterminados por Satanás e seu exército de demônios. Aqui é que entra o Evangelho. Para que Deus estivesse ao nosso lado, foi necessário Deus se apartar momentaneamente de Cristo Jesus. Você se lembra dos brados de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Você lembra? Você lembra o que Ele disse lá? Você lembra? Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Para que Jesus Cristo completasse a sua obra de redenção, Ele de fato precisava ser abandonado momentaneamente. Ele tinha que sofrer a maldição do Pai.
momento que Deus ele virasse as costas ao seu filho unigênito, o Pai ele teve que cobrir a sua própria face e não permitir que Jesus visse a luz do seu rosto. E no momento de maior agonia do seu filho, o Pai não poupou. Isso é duro, porque você vai ler a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus ouviu Naamã quando ele suplicou por cura. Deus ouviu Ana quando ela chorou pedindo um filho. Deus ouviu até os ninivitas quando suplicaram por misericórdia. Deus ouviu Elias quando ele clamou por libertação. Mas quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não há resposta alguma. Nada além do que um ensurdecedor silêncio. E qual foi a razão por que Cristo Jesus teve que sofrer dessa forma? A razão pela qual Jesus Cristo teve que sofrer dessa forma tão terrível foi o meu e o seu pecado. Cristo se submeteu ao castigo da deserção, o castigo que nós merecemos por termos abandonado a Deus. Mas Cristo Jesus, ele foi até a cruz do Calvário e morreu por nós. Por isso que o profeta Isaías diz assim, que Jesus derramou a sua alma na morte, ele foi contado entre os transgressores. Ele fez isso para expiar o nosso pecado, para satisfazer a justiça de Deus, para aplacar a ira de Deus, para assegurarmos a misericórdia de Deus, para nos salvar. Se Deus fez isso tudo, irmãos, se Deus nos livrou do salário do pecado, manda do seu único filho, seu filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário por nós. Se Deus não poupou Jesus Cristo daquilo tudo, nós podemos ter certeza que Ele vai nos guardar até o fim, que nós podemos peregrinar para Jerusalém celestial e temos certeza que chegaremos seguros lá, porque Ele nos salvará, Ele nos preservará. Isso não significa que nós nunca teremos problemas, isso não significa que nós nunca sofreremos, isso não significa que nós nunca passaremos por perigo ou qualquer dificuldade. Não existem promessas da parte de Deus que estaremos livres da dor, de grandes perdas ou de intensa aflição. Mas Ele lhe prometeu, sim, que nada poderá nos separar do seu amor e que nada pode alterar o seu plano a nosso respeito. E no final de tudo, nós reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Amém. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor é grande. Nós te louvamos pelo teu tremendo poder, que fez surgir as montanhas, que espalhou os mares sem fim, que criou os céus. Nós te louvamos pela tua sabedoria, que o Senhor criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Nós te adoramos porque o Senhor criou com grande poder todas as estrelas para que lhe obedecessem a palavra. E nós reconhecemos com gratidão que esse mesmo poder e que essa mesma sabedoria estão disponíveis a nós em tempos de aflição e perigo. Obrigado por estar ao nosso lado e por nada poder nos separar do teu amor. Sobretudo, nós te louvamos pela obra maravilhosa de Cristo Jesus, porque foi por meio dela que nós fomos livres do laço do passarinheiro, foi por meio dela que nós fomos livres da presa do leão, do terremoto que engole e da tormenta que também destrói. Nós te damos graças,
porque o Senhor nos preservará e nos conservará seguros durante nossa peregrinação aqui na terra, até nós chegarmos a Jerusalém Celestial. Porque quando nós chegarmos lá, nós cremos que o Senhor vai estabelecer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Enquanto isso, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém.